Ibrahim Traoré surpreende padres durante cerimônia com interpretação bíblica que cala até os críticos. Padre provoca Ibrahim Traoré durante a missa, mas sua compreensão bíblica deixa todos perplexos. Ao entrar silenciosamente na igreja naquele domingo, ninguém poderia prever que o comandante militar de Burkina Faso se transformaria no foco de uma lição bíblica capaz de deixar até o padre sem palavras. O instante de vergonha pública se converteu numa impressionante demonstração de fé e sabedoria que alterou para sempre a visão de todos os presentes. A pequena igreja de Saint-Michel, localizada em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, estava iluminada pelo sol de domingo. Os devotos acorriam em pequenos grupos, saudando-se com sorrisos acolhedores ao adentrarem o santuário. Ninguém notou o homem que entrou silenciosamente e se assentou na última fila. Ibrahim Traoré, o presidente jovem que assumiu o poder após um golpe militar há menos de 2 anos, aparentava ser apenas mais um devoto em busca de conforto espiritual. Ele abaixou a cabeça em prece, incorporando-se à multidão. O padre François, famoso por suas posturas inflexíveis e conservadoras, já se encontrava no altar quando percebeu a presença do presidente. Os seus olhos se contraíram um pouco e um sorriso irónico surgiu em seus lábios delicados. Padre François era famoso por não ocultar seus posicionamentos políticos. A sua oposição ao governo militar de Traoré era conhecida por todos. Ao perceber o olhar do padre voltado para o fundo da igreja, a congregação virou-se quase em uníssono, com muitos suspirando de surpresa ao ver o líder do país sentado humildemente entre eles. O silêncio denso subsequente tornou cada palavra uma acusação direta. É curioso observar como certos líderes procuram a casa de Deus em busca de respaldo para suas ações duvidosas, como se sentar em um banco de igreja pudesse apagar o sangue de suas ações. A tensão podia ser sentida. Alguns fiéis encaravam o chão com constrangimento. Alguns olhavam de soslaio para Traoré, à espera de sua resposta. O presidente mantinha-se indiferente, com o olhar fixo no altar, como se absorvesse cada palavra sem expressar emoção. No entanto, os dedos dela, entrelaçados em seu colo, haviam escurecido devido à força com que os pressionava. O padre prosseguiu: Cristo nos ensinou sobre a paz e o amor ao próximo. Não se trata de intervenções militares e derramamento de sangue, nem de tomadas de poder violentas. As suas frases perfuravam o ar como lâminas afiadas. Talvez alguns de vocês se questionem: pode um comandante de exército realmente compreender os ensinamentos de Cristo? É possível que alguém que optou pela espada viva de acordo com o Evangelho? Ibrahim Traoré se levantou lentamente nesse instante. Apesar de ter uma altura mediana, sua postura ereta irradiava uma dignidade silenciosa que imediatamente cativou todos os olhares. O sacerdote interrompeu sua pregação, admirado com a audácia do líder supremo. Um sussurro percorria a igreja, alguns receosos de um embate, outros curiosos sobre o que viria depois. Com sua permissão, Padre François, a voz de Traoré era serena. No entanto, firme. Talvez eu possa agregar a este debate. Ocorreu um instante de hesitação antes do padre, surpreendido, fazer um gesto autorizando sua continuação, provavelmente à espera de que o presidente ficasse embaraçado. Caros amigos que estão a ver este vídeo, já se sentiram julgados de forma injusta? Já se depararam com uma circunstância em que tiveram que demonstrar seu valor ou saber? Divulguem suas vivências nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para seguir mais histórias inspiradoras como esta. Vamos prosseguir e examinar a reação de Ibrahim Traoré a essa provocação pública. O capítulo 13 de Romanos, versículos 1 a 4, declara que toda pessoa deve se submeter às autoridades superiores, pois não existe autoridade que não seja divina e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade se opõe à ordem divina, e aqueles que resistem atrairão sobre si a punição, pois os juízes não são temores para as boas ações, mas para as más. Temes, então, a autoridade. Faça o bem e receberás louvor, pois ela é um instrumento de Deus para o teu benefício. No entanto, se praticares o mal, teme, pois não trazes a espada na mão, pois és um ministro de Deus e vingador para punir quem pratica o mal. A apresentação de Traoré foi impecável, sem qualquer hesitação. A quietude subsequente à citação bíblica de Ibrahim Traoré era quase palpável. O padre François mantinha-se parado no altar, com um semblante que oscilava entre surpresa e desconforto. Os fiéis olhavam alternadamente para o presidente e o padre, ansiosos pelo próximo capítulo daquele duelo inusitado de conhecimento bíblico. A luz que entrava pelos vitrais vibrantes da igreja parecia intensificar-se, gerando um espetáculo de sombras e cores que realçava a dramaticidade do instante. Padre, compreendo sua preocupação, prosseguiu Traoré, com uma voz serena reverberando pela igreja, mas permita-me também recordar Samuel, capítulo 8. Quando os israelitas pediram um monarca, Samuel sentiu angústia e rezou ao Senhor. E Deus lhe disse: escuta o que o povo diz, pois não foram vocês que te rejeitaram, mas sim a mim, para que eu não reine sobre eles. Em certas ocasiões, o povo solicita uma liderança que o oriente em momentos adversos. O sacerdote engoliu em seco, evidentemente surpreendido,
com a profundidade do conhecimento bíblico revelado pelo comandante militar. A congregação estava fascinada, vendo uma cena que nunca tinham sonhado em ver. Um senhor jovem, na primeira fila, balançava a cabeça em concordância, enquanto uma senhora mais velha enxugava discretamente uma lágrima. E quanto a Mateus 26, 52? Questionou o padre, recuperando um pouco de sua serenidade. Todos que usarem a espada, morrerão com ela. Presidente Traoré, Cristo condenou a violência. O presidente esboçou um sorriso sereno. Com todo o respeito, padre. Jesus também declarou em Lucas 22, 36, agora, quem possui bolsa, toma-a, e quem não possui alforjes, venda a sua capa e adquira uma. Cristo compreendeu que existem ocasiões em que precisamos nos proteger. Não assumia liderança por interesse pessoal, mas sim porque nosso povo era subjugado por interesses estrangeiros que exploravam nossas riquezas, enquanto nossos irmãos e irmãs morriam de fome. Traoré avançou um pouco pelo corredor central, aproximando-se do altar com reverência, porém sem submissão. A sua atitude demonstrava alguém que procurava o diálogo, não o confronto. Davi era um homem de batalha, um combatente que derramava sangue e mesmo assim era chamado de homem segundo o coração de Deus. Moisés executou um egípcio em nome de sua defesa. Gideão comandou as tropas. Josué conquistou Canaã através da força bruta. O padre respondeu, apesar de sua voz já não expressar a mesma convicção. Estamos na era da graça, iniciada com o retorno de Cristo. É precisamente a graça que busco todos os dias, padre, respondeu Traoré com uma sincera humildade em seu tom de voz. Todos os domingos venho aqui, sem câmaras, sem grupo, sem propaganda. Estou aqui como Ibrahim, e não como presidente. Venho em busca de força e discernimento para guiar um povo que padece, que foi explorado por séculos e agora está em busca de sua própria trajetória. A verdade expressada pelo presidente era indiscutível. Numerosas pessoas na congregação começaram a murmurar em reconhecimento. Uma mãe jovem segurando seu bebê com um sorriso sutil. O semblante do padre François começava a se tornar mais suave. Os seus olhos já não tinham a mesma severidade de minutos atrás. Em Provérbios 31, 8, 9, lemos, abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos direitos de todos os que se encontram em aflição. Faça justiça aos pobres e aos necessitados, abrindo a tua boca de maneira justa. Padre, é isso que busco realizar todos os dias. Nem sempre acerto, sou humano e errei como qualquer um, mas meu coração anseia pela justiça para meu povo. O sacerdote examinou a congregação, observando como todos estavam concentrados nas palavras do líder. Existia algo incrivelmente humano e vulnerável na forma como Traoré se expressava. Algo que se opunha fortemente à imagem de comandante militar severo que a imprensa internacional apresentava dele. Em Miceias 6, 8, Traoré prosseguiu. Ele expôs ao homem o que é bom e o que o Senhor requer de ti, a não ser que pratiques a justiça, ames a benevolência e caminhes humildemente com o teu Deus. Esta é a minha procura cotidiana, Padre. Não se trata de perfeição, mas de justiça, benevolência e humildade perante Deus. Uma senhora idosa sentada na segunda fila soltou um amém emocionado, que logo foi acuado por outras pessoas. A igreja, que instantes antes estava tensa como uma corda de violino à beira do rompimento, agora exalava uma energia distinta, mais calorosa. O sacerdote François descia devagar os degraus do altar, chegando mais perto de Traoré. Por um instante de mistério, ninguém tinha certeza do que ele faria. Portanto, para espanto de todos, deu a mão ao presidente. Filho, talvez eu tenha tomado uma decisão precipitada. O padre confessou, sua voz mais delicada. Em Mateus 7.1, a Bíblia também nos alerta para não julgarmos os outros. Traoré correspondeu ao cumprimento com um sorriso respeitoso. Padre, todos nós caímos nessa cilada em algum momento. É crucial estarmos dispostos a dialogar, como estamos fazendo agora. Após um instante de hesitação, o sacerdote fez um gesto convidando Traoré a subir ao altar. Desejaria dividir mais do seu saber com a congregação hoje. Possivelmente todos nós temos algo a adquirir. O pedido do padre François para Ibrahim Traoré subir ao altar gerou uma enxurrada de murmúrios espantados entre os devotos. Alguns encaravam com suspeita, outros com uma admiração que aumentava. A ansiedade inicial se converteu numa curiosidade respeitosa. O chefe de Estado vacilou brevemente, ciente do significado daquele instante. Não se tratava apenas de um indivíduo galgando as escadas de um altar, mas de uma ligação sendo estabelecida entre fé e autoridade, entre a Igreja e o Estado. Em uma nação onde essas relações sempre foram intrincadas e ocasionalmente conflitantes. Se me permite, prefiro me expressar aqui, junto ao povo, respondeu Traoré com um sorriso afável. No final das contas, Cristo passou mais tempo entre os mortais do que nos santuários. A resposta que você deu provocou alguns sorrisos de aprovação e até o padre concordou, reconhecendo a sensatez daquela decisão.
Uma moça ao lado da igreja levantou a mão timidamente. Em um gesto que mostrava a mudança na dinâmica de poder nos minutos recentes, o padre olhou para Traoré como se solicitasse permissão para falar ao fiel. O chefe de Estado realizou um gesto afirmativo. Ela iniciou: Senhor Presidente, com a voz tremendo de emoção ou nervosismo. Como você equilibra as difíceis decisões que precisa tomar como comandante militar com os ensinamentos de amor e compaixão de Cristo? A questão pairou no ar como um desafio autêntico e todos estavam à espera, questionando se aquela seria a questão que finalmente deixaria o presidente sem resposta. Traoré encarou a mulher com respeito autêntico, reconhecendo a complexidade do problema. Ele respondeu: é uma pergunta muito boa, minha irmã, após um instante de reflexão. O livro de Eclesiastes nos mostra que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Há tempo para amar e para odiar, para a guerra e para a paz. A compaixão não implica falta de determinação. Ao se deparar com os cambistas no templo, Jesus não mostrou outra face. Ele fez um chicote e os expulsou para salvaguardar a pureza do local. O líder fez um intervalo, observando com atenção os rostos concentrados da congregação. Algumas vezes, liderar uma nação implica fazer escolhas que resguardem os mais vulneráveis, mesmo que isso implique enfrentar aqueles que exploram nosso povo. Ao expulsarmos empresas estrangeiras que sugavam nossas riquezas, deixando apenas a miséria como herança. Certos classificaram isso como violência. Chamo isso de justiça. Um indivíduo de meia idade se levantou, claramente comovido. Senhor, meu filho serve no exército sob sua liderança. Sempre me questionei se ele estava trilhando a rota adequada. Ao escutar suas palavras, sinto uma paz interior. Traoré encarou o homem com uma empatia autêntica. Senhor, seu filho não é apenas um soldado. Ele protege a dignidade do nosso povo. Em 1 Pedro 2.14, aprendemos que a autoridade civil serve para punir os delinquentes e para exaltar os que praticam o bem. Esta é a responsabilidade que atribuímos aos nossos soldados. Não subjugar, mas resguardar. A atmosfera na igreja tinha sofrido uma transformação total. Agora, o que antes parecia um embate tenso, parecia mais uma lição de teologia aplicada, uma ligação entre a fé abstrata e os desafios reais de liderar uma nação em crescimento. Uma senhora idosa, sustentada por uma bengala, se levantou com dificuldade. Meu neto faleceu durante as manifestações do ano passado, afirmou ela com a voz trêmula. Como posso evitar guardar mágoas no coração? Um profundo silêncio se abateu sobre a igreja. Era o tipo de questão que poderia desestabilizar facilmente a atmosfera construtiva que se havia formado. O semblante de Traoré escureceu com uma profunda melancolia. Querida irmã, ele respondeu após um instante, sua voz repleta de emoção reprimida, não existem palavras que possam trazer seu neto de volta ou amenizar completamente a sua dor. Cristo nos instruiu a amar nossos adversários e a perdoar, mas nunca afirmou que seria simples. Ele prometeu em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A sua dor é sagrada e a sua mágoa é compreensível. Traoré se aproximou com respeito da senhora. O que posso lhe propor não é uma explicação, mas um compromisso. Incessantemente trabalhar para criar um país onde nenhuma outra avó tenha que chorar pela perda de um neto devido a conflitos políticos. Em Romanos 12:21, está escrito: não permitas que o mal te vença, mas supera o mal com o bem. Este é o meu dever para contigo e para todos que perderam pessoas queridas. Os olhos da senhora ficaram marejados de lágrimas, porém ela assentiu devagar, percebendo a sinceridade nas palavras do presidente. O padre François, ao observar a situação, aparentava estar profundamente comovido. Talvez, sugeriu o sacerdote, todos nós tenhamos algo a aprender sobre como incorporar as escrituras na vida diária, não apenas como textos sagrados a serem recitados, mas como princípios vivos que direcionam nossas ações diárias. Exatamente, padre, Traoré concordou. No texto de Tiago 1:22, somos orientados a cumprir a palavra e não apenas escutá-la, enganando-nos a nós mesmos. Conforme nos ensina Tiago 2:17, a fé sem ações é inútil. Um jovem aluno da universidade se manifestou. Senhor Presidente, muitos dos meus colegas têm dúvidas sobre a fé. Afirmam que é somente um meio de controle. Como o senhor reagiria a esses questionamentos? Traoré deu um sorriso, apreciando a sinceridade da questão. Eu diria que a genuína fé liberta e não domina. Jesus declarou em João 8:32. Ao conhecer a verdade, vocês se libertarão. A fé autêntica nos proporciona coragem para questionar injustiças e força para combater a opressão. A fé proporcionou a Martin Luther King Jr. a bravura para combater o racismo, a Desmond Tutu a força para combater o apartheid e a Oscar Romero a bravura para proteger os desfavorecidos em El Salvador. O chefe de Estado fez uma pausa notável, olhando diretamente para o rapaz. A fé não me faz perfeito ou infalível,
porém me fornece um guia moral e me recorda todos os dias que existe um poder superior ao qual devo prestar contas pelas minhas ações. Conforme o diálogo na igreja prosseguia, acontecia uma mudança significativa não só na relação entre o padre François e o presidente Traoré, mas em toda a congregação. Os semblantes que antes transmitiam desconfiança ou temor agora exibem uma combinação de admiração e profunda reflexão. O sol da manhã, que se elevava no céu, agora iluminava o interior da igreja através dos vitrais de cores vibrantes, formando um mosaico de luzes que parecia representar a variedade de pensamentos e sentimentos que se alinhavam para uma nova compreensão recíproca. Uma professora jovem se levantou timidamente. O Sr. Presidente, como podemos educar as crianças sobre a relevância da fé e do raciocínio crítico? Como prevenir que se transformem em fanáticas ou, inversamente, totalmente céticas? Traoré deu um sorriso, apreciando a seriedade da questão. Em Provérbios 22, 6, está escrito: instrui o menino no caminho que deve seguir, e até a velhice não se desviará dele. Contudo, educação não é doutrinação. Cristo nos instruiu por meio de parábolas que estimulavam o pensamento individual, não por meio de imposições. Precisamos ensinar às crianças os princípios básicos da fé, amor, compaixão e justiça, além de estimulá-las a questionar e procurar entender a razão das coisas. O líder supremo fez um momento de reflexão antes de prosseguir. Uma crença que não pode ser contestada é demasiado frágil para ser vivida, e um ceticismo que não permite a presença da fé pode tornar a vida desprovida de sentido. A harmonia reside em fomentar tanto a reverência quanto a curiosidade. O padre François, após alguns minutos em silêncio, assentiu em concordância. Tom mesmo questionou e solicitou evidências da ressurreição de Cristo, e Jesus não o repreendeu por isso. Traoré mostrou-lhe as provas que procurava. Exatamente, padre, concordou ele. Em Atos 17 e 11, Paulo elogia os bereanos por examinarem diariamente as Escrituras para confirmar se o que ele lhes ensinava era autêntico. O raciocínio crítico não se opõe à fé. Pode ser o seu principal parceiro. Um homem idoso, com as mãos desgastadas pelo trabalho árduo na terra, se levantou devagar. Senhor Presidente, muito se discute sobre a separação entre a Igreja e o Estado. Como líder político com fé tão evidente, como o senhor interpreta essa questão? A questão abordava um dos pontos mais sensíveis na confluência entre religião e política, particularmente em uma nação como Burkina Faso, caracterizada pela sua variedade religiosa. Traoré pensou por um instante antes de dar sua resposta. Em Mateus 22, 21, Cristo nos instruiu a entregar a César o que lhe é devido e a Deus o que lhe é devido. Entendo isso como um princípio de diferenciação de esferas, não necessariamente de total separação. O Estado não tem o direito de impor uma religião, nem a Igreja deve almejar poder político. No entanto, isso não implica que indivíduos religiosos devam renunciar aos seus princípios quando ingressam na vida pública. Traoré deu alguns passos, como se estivesse organizando suas ideias. Burkina Faso é uma nação composta por cristãos, muçulmanos, animistas e indivíduos sem crença específica. Como presidente, atendo a todos de maneira igual. A minha fé molda meus valores e minha conduta pessoal. Contudo, as políticas que implemento devem ser justificadas por motivos que todos os cidadãos possam entender, independentemente de suas convicções religiosas. O sacerdote, que estava atento, interveio. No entanto, não estamos sujeitos a um relativismo moral se não fundamentarmos nossas leis em princípios de fé. Padre, uma questão relevante, respondeu Traoré com respeito. Creio que há princípios éticos universais que vão além de religiões específicas, como o valor da vida humana, a dignidade do indivíduo e a salvaguarda dos mais frágeis. Esses princípios podem ser apoiados por motivos religiosos ou seculares. Em Romanos 2, 14 e 15, Paulo discute a situação dos gentios que, mesmo sem a lei de Moisés, manifestam a obra da lei gravada em seus corações, corroborando com a sua consciência. Uma médica que estava sentada perto do altar se levantou. Como líder de um país repleto de desafios econômicos e sociais, como o senhor atribui prioridade aos escassos recursos do Estado? Como você escolhe entre construir hospitais ou escolas? Em Mateus 25, Cristo nos instrui que seremos avaliados pela maneira como lidamos com os famintos, sedentos, estrangeiros, desprovidos, doentes e prisioneiros, conforme respondeu Traoré. Isso me fornece uma direção precisa. Dar prioridade aos mais frágeis. Quando os recursos são limitados, devemos questionar o que mais efetivamente aliviará a dor e promoverá a dignidade dos mais vulneráveis. O presidente seguiu em frente. Isso nem sempre implica optar entre hospitais ou instituições educacionais. Às vezes, significa questionar porque precisamos fazer uma escolha. Porque não é possível ter os dois. Porque as empresas estrangeiras têm-se beneficiado mais dos nossos recursos naturais do que o nosso próprio povo. Estas são as questões complexas que devemos abordar. Uma mudança notável aconteceu na Igreja. O que inicialmente era um embate tenso entre um padre e um presidente,
evoluiu para uma conversa comunitária intensa sobre fé, ética e sociedade. Indivíduos que nunca tinham se manifestado numa missa agora expressavam seus pensamentos e questionamentos. Inicialmente hostil, o padre François agora mediava o debate com um respeito claro ao presidente e aos fiéis que se manifestavam. Segundo o padre, que se dirigia tanto à congregação quanto à Traoré, este pode ser um dos momentos mais genuinamente cristãos que já experimentamos nesta igreja. Não porque estamos todos de acordo em tudo, mas porque estamos realmente nos escutando, procurando entender além das nossas divergências. Traoré concordou com um sorriso tranquilo. Cristo nos instruiu que a segunda maior lei é amar o próximo como a si mesmo. Qual é a nossa proximidade? É aquele que tem uma perspectiva diferente da nossa, votou em outro candidato, faz parte de outro grupo étnico ou religioso. O verdadeiro indicador da nossa fé não está na maneira como lidamos com aqueles que compartilham da nossa opinião, mas na maneira como dialogamos com aqueles que divergem. O tempo tinha passado mais rapidamente do que qualquer pessoa havia notado. Quando o sino da igreja ressoou, sinalizando o término da missa no horário habitual, muitos demonstraram surpresa, como se tivessem acordado de um transe. Certamente, esta foi a missa mais singular e possivelmente a mais relevante que já celebramos aqui, afirmou o padre François, ao retornar ao altar para os rituais finais. Agradeço ao presidente Traoré, não só pelo seu profundo conhecimento bíblico, mas também pela sua disponibilidade para se envolver em um diálogo honesto, mesmo sendo inicialmente recebido com hostilidade. No término da celebração, quando os fiéis se preparavam para se levantar de suas cadeiras, ocorreu um fato notável. Pessoas de todas as idades se aproximaram do presidente Ibrahim Traoré de forma espontânea. Não houve agressões ou confusão, apenas uma fila respeitosa de cidadãos ansiosos para apertar a mão um do outro, trocar algumas palavras, ou simplesmente demonstrar gratidão pela experiência vivida naquela manhã. O que destacava ainda mais a cena era a maneira natural como Traoré interagia com cada indivíduo, sem apressamento, sem presunção, sem a postura distante que geralmente marca figuras de autoridade. O padre François assistia à cena do altar com um semblante ponderado. O sacerdote desceu os degraus e se aproximou do último fiel, estendendo-lhe a mão mais uma vez. Peço desculpas, Sr. Presidente, afirmou o sacerdote com genuína humildade. Julguei-o com base em preconceitos e conceitos pré-estabelecidos, e não em suas ações ou personalidade. Hoje me recordaram de uma lição essencial que deveria ser constante no meu ministério. Não julgueis com base na aparência, mas sim com base no juízo correto, conforme nos instrui João 7.24. Traoré correspondeu ao cumprimento com um sorriso autêntico. Padre, todos nós necessitamos dessa recordação de tempos em tempos. Eu mesmo já errei ao julgar várias pessoas. É crucial reconhecermos nossos erros e estarmos dispostos a alterar nossa visão. Agora, o sol do meio-dia invadia a igreja através dos vitrais, formando um mosaico de cores que se moviam sobre os bancos quase 100 pessoas. O presidente observou o ambiente, em contemplação. Padre, quando eu era pequeno, meu avô me contava histórias da Bíblia todas as noites. Ele foi o responsável por cultivar em mim o amor pelas Escrituras, muito antes de eu almejar ingressar no exército ou me eleger presidente. Ele frequentemente afirmava que a autêntica liderança inicia-se pelo serviço, tal como Cristo ensinou a lavar os pés dos discípulos. O sacerdote concordou, claramente impactado pela experiência pessoal. E seu avô estava certo. Quem desejar ser o mais proeminente entre vós, seja aquele que vos sirva, conforme lemos em Mateus 20, 26, 27. Esta é uma lição que todos nós, que ocupamos cargos de autoridade, devemos recordar com frequência. Por essa razão, vou à igreja sem a presença de anúncios ou grupos, explicou Traoré. Não para chamar a atenção ou ganhar apoio político, mas para me reconectar com essa verdade essencial. Para recordar que, independentemente de qualquer título ou autoridade temporária, sou simplesmente um servidor. Nesse instante, a moça que fez a primeira questão durante a conversa reapareceu discretamente na entrada da sacristia. Peço desculpas pela intromissão, afirmou ela. Contudo, muitos indivíduos estão se ajuntando do lado de fora. A informação sobre o ocorrido aqui hoje já se propagou pela cidade. Eles estão questionando se o presidente poderia direcionar algumas palavras para eles. Traoré e o padre François compartilharam um olhar espantado. O que inicialmente era um embate constrangedor durante uma missa dominical, evoluiu para um fenômeno que ia além das fronteiras da modesta igreja. Por um instante, o presidente aparentava hesitação, ciente da complexidade política de tal circunstância. Qual é a sua opinião, padre? Traoré questionou, exibindo respeito ao líder espiritual em seu próprio território. O padre François parou por um momento para refletir. Possivelmente é uma chance oferecida por Deus, respondeu por fim. Uma oportunidade para evidenciar que fé e cidadania, igreja e Estado podem interagir de maneira respeitosa, mesmo quando divergem. Em conjunto, eles percorreram o caminho até a entrada da igreja. De fato, uma quantidade significativa de pessoas havia se reunido.
Indivíduos, mulheres, crianças, idosos, alunos, profissionais. Existiam muçulmanos com suas vestimentas típicas de oração, em meio aos cristãos que tinham participado da celebração. A notícia se propagou rapidamente, ultrapassando obstáculos religiosos que frequentemente separavam a comunidade. Quando Traoré e o sacerdote surgiram juntos na entrada da igreja, um respeitoso silêncio envolveu a multidão. Não era somente a presença do presidente que provocava essa reação, mas a representação inusitada e fortemente simbólica de um comandante militar e um sacerdote em aparente sintonia. Irmãos e irmãs, iniciou o sacerdote, com uma voz carregada de uma emoção que não tentava esconder. Hoje presenciamos um acontecimento raro e valioso em nossa igreja. Uma conversa verdadeira que ultrapassou divergências políticas e preconceitos pessoais. Entendemos que o conhecimento autêntico das Escrituras não se encontra no título que ostentamos, mas na maneira como aplicamos seus ensinamentos todos os dias. O público escutava com atenção, muitos exibindo surpresa ao ver o padre, famoso por suas posturas inflexíveis, discursando com tamanha reverência sobre o presidente. Então, o padre François voltou-se para Traoré. O senhor quer compartilhar algumas palavras com nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Traoré avançou, claramente impulsionado pela receptividade dos indivíduos. O seu olhar percorria rostos otimistas, alguns céticos, outros curiosos, todos interligados pela singular circunstância daquele encontro imprevisto. Ele iniciou: hoje fui à igreja como todos os domingos, com uma voz clara e determinada, mas sem qualquer tom pomposo ou artificial. Não vim como presidente, mas como Ibrahim. Vim em busca de força, discernimento e direcionamento para a semana que começa. Não imaginava estar aqui agora, partilhando estes instantes. Uma leve brisa sacudiu as folhas das árvores ao redor do adro da igreja, como se a própria natureza quisesse fazer parte daquele instante único. O que descobri hoje, e espero que todos nós o levemos conosco, é que devemos sempre estar dispostos a um diálogo honesto, mesmo com aqueles com quem discordamos, prosseguiu Traoré. Nosso país lida com enormes desafios. Temos fome, escassez, conflitos e perigos externos. Sem antes nos conhecermos verdadeiramente, não conseguiremos vencer esses desafios. Um sussurro de aprovação permeou o público. Uma senhora de idade avançada levantou a mão num gesto de bênção. Um estudante universitário jovem acenava com a cabeça em concordância com vigor. Em Eclesiásticos 4, 9, 10, lemos que é preferível ter dois do que um, pois recebem um salário melhor pelo seu trabalho. Se um cair, o outro o ergue, afirmou o presidente. Não importa se professamos cristianismo, islamismo ou as práticas religiosas herdadas de nossos antepassados. Não importa se estamos ao lado ou contra o governo. Somos todos cidadãos de Burkina Faso, e somente em conjunto conseguiremos construir o futuro que nossos filhos merecem. O padre François, que se manteve junto a Traoré, avançou um passo. Como guia espiritual, entendo meu dever em fomentar a reconciliação e o entendimento. Hoje fui recordado da forma mais surpreendente que Deus muitas vezes nos instrui por meio daqueles que menos esperamos. Os pronunciamentos do sacerdote geraram sorrisos e gestos de aprovação. Um imã que se encontrava no meio da multidão se aproximou com respeito, oferecendo a mão primeiramente ao padre e posteriormente ao presidente. No Alcorão, aprendemos que Alá nos formou como diferentes povos e tribos para que pudéssemos nos entender, afirmou ele. Atualmente, percebemos a sabedoria contida nessas palavras. Esse instante espontâneo de cooperação interreligiosa provocou uma comoção evidente entre a multidão. Indivíduos começaram a se conectar, trocando cumprimentos e sorrisos através de obstáculos que normalmente as isolariam. Um repórter que tinha acabado de chegar ao local levantou a mão. Presidente, isso representa um novo vínculo entre o seu governo e as entidades religiosas. Existirão alterações políticas. Traoré esboçou um sorriso tranquilo. O que ocorreu hoje não se tratou de um acontecimento político, mas de um encontro entre pessoas. Não ocorreram pactos oficiais ou discussões estratégicas. Apenas indivíduos prontos para ouvir uns aos outros com consideração e mente receptiva. Se podemos tirar uma lição política, é que nosso país se fortalece quando conversamos de maneira sincera, quando reconhecemos a humanidade um do outro, além de nossas diferenças. Quando a multidão finalmente começou a se dispersar, o sol começava a se inclinar no horizonte. Famílias caminhavam em conjunto, dialogando animadamente sobre o que presenciaram. Coletivos de jovens tiravam fotos para publicar nas plataformas de mídia social. Pessoas mais velhas, que viveram décadas de agitação política, observavam tudo com uma combinação de esperança prudente e admiração. Antes de se despedir, o padre François apertou com delicadeza o braço de Traoré. O senhor presidente, espero revê-lo no domingo que vem. Estou comprometido a fazer um sermão menos desafiador. Ambos gargalharam com autêntica delicadeza. Como sempre, estarei presente, respondeu Traoré. Não como líder máximo, mas como um indivíduo que ainda possui muito a aprender.
À medida que o presidente se retirava, de forma discreta, como tinha chegado, muitos olhavam com uma nova perspectiva. Não mais o líder militar que assumiu o poder em circunstâncias controversas, mas um indivíduo de fé intensa e sabedoria surpreendente, capaz de converter um instante de vergonha pública em uma chance de estabelecer pontes. Esta extraordinária história de Ibrahim Traoré na pequena igreja de São Michel rapidamente se propagou por todo o país, servindo como um forte lembrete de como o saber, quando combinado com humildade, é capaz de vencer preconceitos e converter conflitos em diálogos produtivos. Em um mundo cada vez mais dividido, onde líderes muitas vezes perpetuam as divisões ao invés de superá-las, o exemplo do presidente e do padre proporcionava uma perspectiva alternativa, um esboço de como nossas sociedades poderiam se tornar se todos estivéssemos dispostos a ouvir antes de julgar, a entender antes de julgar. Qual foi a sua opinião sobre esta narrativa inspiradora? Ela te fez ponderar sobre suas próprias opiniões ou preconceitos? Qual seria a sua reação se estivesse presente naquela igreja e presenciasse esse momento? Deixe seu comentário, avalie este vídeo e não se esqueça de compartilhar com amigos e parentes que também possam se inspirar com esta narrativa de conhecimento, fé e reconciliação. Inscreva-se no nosso canal para mais relatos inspiradores como este, que têm o potencial de mudar a nossa percepção do mundo e das pessoas que nos cercam.